Galera, assistimos um novo filme de Drácula, a Última Viagem de Deméter. Cara, um filme promete, ele prometeu muito, trouxe pra gente, mas será que foi de fato realmente tudo aquilo que a gente esperava? Cara, a única coisa que eu posso dizer pra vocês aqui é que esse filme foge um pouco do romantismo do qual a gente já tá acostumado a ver, sobre vampiros de John Carpenter, Drácula de Bram Stoker, entrevista com vampiros. Eu sou fãzaço dessa franquia de vampiros, galera. Vampiros e lobisomens eu adoro. Porém, esse filme do Drácula, A Última Viagem de Deméter, ele foi desmistificado. Eu acho que essa é a palavra. Mas de fato a gente vai poder fazer o que? Ver um vampiro de uma outra forma. Um vampiro talvez verdadeiro, sem aquele rostinho bonito, sem aquela pose de, sabe, de galã, sem passar despercebido pela população. Porém, esse vampiro de fato ele é diferenciado e você vai entender por quê. Então vamos dar um pulo lá em Deméter. Fala galera, quem fala aqui é Dom Coutinho, seja muito bem-vindo ao nosso Nerd Manchete. Galera, antes de começar esse vídeo perece, eu quero pedir humilde para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação, deixa seu feedback que é muito importante pra gente poder ter essa interação com a gente, que tá insano, galera. Dado o recado, vamos ao que interessa. Galera, a gente assistiu o filme, tá? Drácula, A Última Viagem de Deméter. Cara, a gente vai deixar aqui, tá, alguns pontinhos. Aí eu não vou dar spoiler, tá, pra vocês, assim, logo assim, de cara do filme. Não, vamos falar alguns pontinhos aí que a gente dá pra falar e dá pra gente poder bater um papo. Então o que acontece? Diferente de todos os filmes que a gente está acostumado a ver sobre vampiros, esse filme em si, ele tem uma particularidade. Qual seria a particularidade desse filme? Ele foi desmistificado. O vampiro em si, ele não é aquele vampiro com boa aparência, sabe, galã, onde passa despercebido na população, sabe, que toma aquele sangue como se estivesse tomando um sangue no canudinho. Não, galera, esse não, tá? A história em si começa em 1897. Uma embarcação precisa levar uma carga da Bulgária para Londres. O que os tripulantes não sabem é o tipo de carga que eles precisam levar. Porém, isso deixa os mais antigos da cidade em ponto de alerta. Porque aquela carga de fato, eles, por assim dizer, eles sabiam o que era que estava indo naquele navio, mas os tripulantes não. Então, logo de cara, a gente vê que o roteiro já esfrega na nossa cara o que vai acontecer. Eu, particularmente falando, eu me surpreendi com relação a isso, porque um roteiro, dificilmente ele vai entregar pra gente logo de cara, logo no começo, o que pode nos esperar, o que nos aguarda no filme, tá? Então, logo de cara ali a gente já teve essa oportunidade de ver. Então, ali a gente sabe que a embarcação tem que ir até Londres. Galera, tudo acontece em alto mar, um cenário diferente, uma coisa diferente, tá? Porque em alto mar não se tem o que fazer. Porém, todos ali da cidade, todos os aldeões ali, né, o povo antigo, já profetizaram o que ia acontecer. Eles alegam que aquela embarcação é amaldiçoada, ali existe o filho do capiroto, ali existe o cavaleiro do Apocalipse. Então, de fato, um a um dos integrantes ali do navio vai sumir. Exatamente. Então o que acontece? Esse ponto em si, a gente já sabe que isso tem que acontecer no filme. Porém, a ação que foi entregada no filme, ela é um pouco devagar. Eu achei, tá? Eu achei. Então o que acontece? Esse ponto eu achei um ponto negativo. E o outro ponto negativo foi o que? Digamos, a dinâmica entre os personagens. Tá? A dinâmica entre os personagens, faltou, sabe, interação, faltou mais ação, faltou empolgação ao objetivo. Por que, Dom? Por que você está falando isso? Por quê? Porque a tripulação, ela começa a conversar sobre o ocorrido na embarcação. Por quê? Começa a sumir os animais, né? Começou pelo cachorro e tal, aí os animais começam a sumir. Alguma coisa está acontecendo naquele navio e todo mundo, né, não sabe de fato o que é.
que está causando tudo aquilo. Então o que acontece? A tripulação resolve bater um papo somente durante o dia. E nisso que eles estão batendo o papo, ali acaba o assunto, cai a noite, o Cavaleiro do Apocalipse aparece de novo, começa a chupar o sangue de um e de outro e ninguém resolve nada. Então, essa interação com os personagens em si, pra mim, foi um ponto negativo, tá? A menos que, graças ao personagem Clemens, vivido pelo Corey Winsky, que foi muito bem interpretado, tá? Então, o que acontece? Ali ele já conta um pouquinho, sabe? A sua história, ali na época que ele já sofria um preconceito, né? Por assim dizer. Então o que acontece? Ele passa um pouco a sua história, mas ele não deixa de entregar o seu papel como médico na embarcação, que foi muito útil. E assim a gente vê que graças ao Clemens, muita coisa começou a dar um rumo diferente no filme. Ele começa a dar a cara para bater, ele começa a investigar o que está acontecendo. E ali a gente também encontra, né, a Ana, que também apareceu ali, o Clemens ajudou ela, né? Então o que acontece? Os dois tiveram uma interação legal. Com relação aos outros em si, não. Por quê? Pra mim os outros estavam ali para cumprir tabela, sabe? Para o Drácula ir lá e dar um fim e acabou. Tá? Então os dois, o Clemens e a Ana, tiveram uma importância fundamental pro filme. Inclusive o próprio capitão também, tá? E o seu netinho, que eu fiquei com uma dó, sabe? Eu fiquei meio assim, cara. Quando o Drácula pegou ele, fiquei sentido, galera. Porque uma criancinha é complicado. Enfim, então tudo ali acontece no filme. A gente vê que o cenário entrega uma boa aparência. O cenário deixa aquele clima meio tenso, sabe? Aquele tema, sabe, obscuro, sinistro. Então, de fato, o ambiente ajuda demais na caracterização do Drácula, tá? Porque ele não vem com aquela forma, digamos, humana. Ele vem com a forma bestial, sabe? A forma asquerosa, por assim dizer, um Drácula raiz, e um Drácula muito merece, por sinal, tá? Então o que acontece? Ele, quando aparece, ele começa, sabe, causar, ele sabe, ele trama o passo a passo. Então isso é legal, porque a gente vê que ele também trama. Mas o que eu achei um ponto negativo foi o quê? Quem foi que colocou o Drácula? Quem foi que prendeu o Drácula lá no caixão? Por quê? Chega um exato momento que a Ana e o Clemens começam a desativar, sabe? Tem a abrir o caixão do Drácula. E aquela trava é uma trava de segurança, pelo que deu para entender, é uma trava de segurança bem resistente. E como é que ele conseguia sair, tá? Então, isso faltou explicação. Quem colocou o Drácula lá dentro também, pra mim, não teve uma explicação plausível. E como foi que a Ana sobreviveu tanto tempo? Porque o Drácula estava usando a Ana para se alimentar, pelo que deu a entender, tá? E o Clemens acabou ajudando ela ali quando ele foi averiguar a situação das cargas, e ele acabou encontrando ela. Então o que acontece? Os dois tiveram uma união ali para poder combater o Drácula. Mas esses pontos em si, tá? Quem foi que prendeu o Drácula, como foi que a Ana sobreviveu, tá? Até aquele exato momento. Então o que acontece? Ficou uns pontinhos sem resposta. Porém, a ação também com relação ao combate com o Drácula também ficou a desejar, tá? Pra mim ficou, porque assim, no alto mar não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem pra onde fugir, sabe? Você não tem pra onde correr. Então entra aquela questão que eu falei. Quando a tripulação estão conversando, eles conversam durante o dia. Eles conversam durante o dia, tramam durante o dia, e do nada, simplesmente não tem resposta. Cai a noite e, como eu falei, o Cavaleiro do Apocalipse aparece pra chupar o sangue de todo mundo. E ninguém vai bater de frente com o Capiroto, porque não tem uma certeza, não sabe de fato o que está acontecendo. Até o exato momento que dá de cara com o ser em si, né? No caso, vampiro. Galera, se você tem uma noção que tá sumindo alguma coisa ali e que você já sabe mais ou menos o que é aquilo, cara, vai combater o vampiro durante o dia. Durante o dia você não vê nada, sabe? Você não consegue ver ninguém falando assim, ó, vamos tocar fogo no barco, ou vamos fazer alguma coisa durante o dia. Você não vê. Eles tramam durante o dia para poder ter a solução à noite. Então isso eu achei um ponto negativo, tá?
tá? E até porque durante o dia exatamente ali, o Drácula não esboça reação nenhuma. Tá, e tá lá escondido em algum lugar no barco, que por sinal tá quase caindo, vazando, sabe, rato pra tudo quanto é lado. O barco de época, né, à toa que é a última viagem de Deméter. Então o que acontece? Isso em si, eu achei um ponto negativo, tá? Agora, quando vem a noite, aí a tripulação quer bater de frente com o Drácula. Aí não dá, né, galera? Aí não dá. Mas assim, de fato, o filme entrega uma característica legal sobre o vampiro, tá? Apesar da caracterização do vampiro ser diferente das quais a gente já está acostumado. Por que isso? Porque eles não obtiveram o direito de Bram Stoker para poder fazer uma imagem, sabe, até mais humana, digamos assim, do próprio capiroto. Mas aquela imagem por si só já serviu. Então a caracterização do vampiro ficou bacana, tá? O ambiente ficou legal, a trilha sonora ficou bacana, o cenário em si, a coreografia, as vestimentas dos personagens, tá? Aquele elemento época também ficou muito bom. Então de fato o filme não é de todo ruim, dá pra assistir, dá, vai pro cinema que vale muito a pena. Mas não espere romantismo, não espere aquilo que a gente está acostumado a ver com relação aos vampiros, tá? Esse filme se acontece em alto mar, não tem o que fazer, não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir, o negócio é encarar o bichão. E ali a gente tem o finalzinho, que eu não vou dizer como aconteceu, mas se tiver de fato um outro filme, espero que a gente tenha uma resposta com relação a quem foi que colocou o Drácula, quem aprisionou o Drácula naquele caixão, como foi que a Ana sobreviveu há tanto tempo daquela forma, e quem é o Drácula, por assim dizer, porque todo Drácula tem uma identidade. A história dele, de fato, no filme não foi contada, tá? Então parece Drácula, a última história, né? A história nunca contada. Então a gente espera que no próximo filme a gente tenha essas respostas plausíveis pra gente poder encaixar nesse filme de Deméter. Beleza, galera? Então tá aqui mais um review aí, mais um pouquinho aí dos detalhes desse filmaço que vale a pena assistir. Minha nota é 7, tá? E se você assistiu, deixa nos comentários aqui se você gostou, beleza? E no próximo vídeo a gente vai trazer com spoiler o que deveria ter acontecido, o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito, como vocês fariam, e a gente vai entrar nesse debate. Beleza? Então, galera, fique com Deus, muito obrigado. Humildemente humilde, não sai do vídeo sem se inscrever e tamo junto. Fique com Deus e até a próxima. Fui!